Gente, meu nome é Leonardo, eu que vou ministrar o webinar de hoje. Esse webinar fala sobre a etnografia, né, nos requisitos de software, mas antes da gente começar esse webinar hoje, eu queria passar algumas pequenas orientações. O ideal seria que quem estiver participando possua uma conexão de banda larga, porque assim vai evitar travamento do vídeo, né? Eu não vou colocar vídeo até para evitar essa perda de banda também, tá? Esse evento vai ter aproximadamente 45 minutos de transmissão, os últimos 15 para as perguntas de vocês, caso surja alguma dúvida ainda durante a apresentação. E a partir de amanhã, ela vai estar disponível nas redes sociais da Fato Consultoria. E aproveite, se inscrevam lá nos nossos canais, no YouTube. E todo mês tem um vídeo novo, não necessariamente um vídeo do webinar, mas um vídeo dando alguma dica ou mostrando algum tópico de ponto de função e de engenharia de requisito. Tá? Falar um pouco da Fato. A Fato ela tem como missão apoiar os nossos clientes e ter mais visibilidade no desempenho de seus processos de software e estabelecer os modelos de negócio em que eles tenham controle sobre os mesmos. E a gente está muito focado na questão de medição estimativa de projeto de software, implantação de escritório de análise de ponto de função, auditoria de medição de projeto, fazer benchmark, estimativa de projeto de software, engenharia de requisitos, não só na engenharia, mas também na formação de novos engenheiros de requisito, desempenhar planejamento e avaliação de desempenho, né, das empresas, elaborar, monitorar os contratos de software baseado em resultado e integração do desenvolvimento ágil com o governo corporativo da TI, utilizando as medições funcionais. Esses são alguns cursos que a Fato oferece, de análise de ponto de função, capacitação e preparatório para certificação, além de engenharia de requisitos, gestão de riscos em projetos, dentre outros. A Fato foi fundada no final da década de 90 e ela, nesse início, ela teve o foco principal dela a questão de ponto de função. E a gente, no nosso escritório de métricas, com o decorrer dos anos, a gente percebeu uma dificuldade muito grande em fazer a medição dos pontos de função dos softwares por conta de uma dificuldade que as pessoas tinham em escrever requisito. E daí surge essa questão de por que não treinar as pessoas também na elicitação, análise e gerenciamento de requisito, né? Então, hoje nós vamos falar da etnografia. Esse webinar é uma das técnicas, né, de elicitação. Essa técnica é uma técnica complementar à entrevista com o usuário, ou partes interessadas, né, como queiram, e também é complementada por ela. Então, uma entrevista não só te dá subsídio para que você faça etnografia, como a etnografia também te dá subsídio para que você faça entrevistas mais completas e consiga extrair dessas entrevistas requisitos melhores e com isso sua especificação ficaria melhor, né? Então hoje nós vamos entender o que é a etnografia, vamos ver por que usar a etnografia, como preparar, executar e finalizar a sua utilização, além da gente ver também quais são as vantagens e as desvantagens da etnografia. Vamos começar pela definição do Wikipedia do que é etnografia. Etnografia é, por excelência, o método utilizado pela antropologia na coleta de dados, baseia-se no contato intersubjetivo entre o antropólogo e seu objeto,
seja ele uma tribo indígena ou qualquer grupo social sobre o qual recorte analítico seja feito. É a base de uma pesquisa, de uma pesquisa etnográfica é o trabalho de campo. Tá, mas isso se aplica na engenharia de requisito como? Um exemplo real que aconteceu com a gente aqui na FAP é que a gente, além da questão dos pontos de função, a gente também era uma empresa de outsourcing e trabalhava com autoatendimento bancário. E um dos projetos desse autoatendimento ficou definido que a transação cairia por 15 segundos de inatividade. Homologamos essa regra com o gestor e para a gente, que já estava habituado a trabalhar naquele sistema e operar aquele caixa eletrônico, 15 segundos era mais do que o suficiente para que o usuário efetuasse as transações. Só que além de prestador de serviço, a gente também era cliente dessa instituição financeira. E para isso a gente tinha que ir na agência fazer operações como todo mundo. E um dia desses na fila, a gente percebeu que pessoas mais idosas elas tinham dificuldade de operação do sistema ou por não lembrar a senha do sistema, a senha do cartão, inseriam o cartão e depois iam procurar a senha e isso caía o sistema toda hora, gerava uma nova requisição do usuário e gerava fila também. Então, percebendo isso, a gente vendo isso no dia a dia, a gente levou essa dificuldade ao gestor do projeto na época e explicamos a ele que deveria ser aumentado esse tempo. Então, por acaso foi usada uma etnografia e por acaso a gente descobriu um requisito que impactava no processo como um todo. Então, o que é a etnografia na engenharia de requisito? Na engenharia de requisito, é uma técnica para elicitação de requisito que prega a observação da execução das atividades que interferem ativamente ou passivamente no problema ou na oportunidade que os projetos se propõem a sanar ou alcançar, né, que são os nossos requisitos de negócio. Nessa técnica, o observador, no caso nós, imergimos no ambiente de trabalho onde essa solução vai ser implementada e toma nota dessas atividades das quais essas partes interessadas estão envolvidas. Então a gente consegue, observando, tentar buscar soluções para suprir necessidades ou alcançar oportunidades. Com ela, é possível avaliar o ambiente de trabalho das partes interessadas, ganhando conhecimento, né, o que de fato ocorre na área que está sendo observada. Podendo esse conhecimento ser não necessariamente o que está documentado ou o que foi dito nas entrevistas. Ela também confirma, completa ou descarta as informações que a gente obtém em outras técnicas de elicitação. Um cuidado que a gente tem que ter para adotar essa técnica de elicitação é que as pessoas, quando observadas, elas tendem a trabalhar de uma forma diferente do que elas fazem no dia a dia. Por exemplo, um processo de muitos passos, o usuário está acostumado com ele e ele já tem dentro da rotina dele suprimir algum desses passos que ele entende que só burocratiza aquele processo e de repente ele está certo com isso. E pelo fato dele estar sendo observado, ele começa a seguir à risca o que está no diagrama de processo. Então, ao invés de você observar esse comportamento da forma como ele faz todo dia, o usuário mascara esse comportamento para seguir uma metodologia ou seguir um diagrama de processo pré-estabelecido e acaba não dando a gente subsídio
para poder melhorar o que efetivamente ele necessita. Né? É, um outro caso que você pode ver numa etnografia é perceber, por exemplo, uma dificuldade ou um excesso de clique, de navegação, que você percebe que o cara tem que dar 10 cliques para poder tomar algum tipo de ação, onde na verdade um clique bastaria ou uma ação diferente bastaria. Então, essa melhoria de usabilidade ia ser muito bem-vinda, né, para o usuário. Então, é uma outra coisa também a se ver dentro da etnografia. Um cuidado que a gente tem que ter na etnografia é que a observação de um fenômeno pode interferir no mesmo, né? O usuário ele pode se comportar de uma maneira diferente, né? E se essa interferência ela for muito significativa dentro do processo, o analista de requisito ele tem que avaliar se vale a pena continuar com essa observação. Talvez porque ele pode estar atrapalhando o processo dos usuários, ou o trabalho passou a ser realizado de forma diferente do que eles costumam efetuar. Então, essa avaliação, essa análise, tem que se tomar muito cuidado. Um outro bom motivo, né, para a gente usar a etnografia está nessa tirinha aqui que eu acho que todo mundo da área de informática já viu, pelo menos uma vez na vida, que mostra um grande telefone sem fio, que o usuário explica uma coisa, acontece tudo pelo meio do caminho e no final não era nada disso que ele queria. Mas se a gente analisar essa tirinha por um outro prisma, se a gente pensar nessa tirinha só pelo usuário, vamos focar só no cliente. Então, ele pede aqui o que ele fala para o analista e o que ele queria. Então, essa dificuldade de comunicação, o que o usuário fala, na verdade, não garante a satisfação dele. Ele não conseguiu explicar ali o que ele realmente queria. E isso ocorre principalmente por conta de dificuldade na comunicação entre o analista e o usuário. Uma dica, né, para minimizar esse problema de comunicação é tentar se comunicar com o usuário de forma objetiva, sem usar termos ambíguos, tentar ser direto. O fato dos requisitos, né, serem expressos numa linguagem natural nos leva a ter múltiplas interpretações. E essa inconsistência que pode levar ao telefone sem fio que a gente viu nessa tirinha do slide anterior. E isso, uma informação incorreta ou uma informação falsa, uma informação que a gente interpretou de uma maneira errada, ela passa a ser interpretada como uma verdade absoluta e nos leva a direcionar a solução para uma elicitação de requisitos incorreta, o que resulta numa implementação que não atende à necessidade do projeto e não sana a oportunidade que poderia ser aproveitada. Então, essa interpretação errada é que nos leva, na verdade, que nos pode levar, né, ao fracasso do nosso projeto. Por exemplo, o usuário não sabe o que quer. Muitas vezes, apesar de reconhecer a necessidade do projeto, ele não sabe muito bem o que ele quer. Nesses casos, nós analistas, devemos nos aprofundar no detalhamento do assunto. E a etnografia pode ser uma boa arma para entender esse funcionamento
dos processos junto a essas partes interessadas, ou junto a esses usuários. E nesse caso, é importante nada, é vital, que o usuário, que o analista vá até a campo e busque com o usuário realmente o requisito, como aquilo funciona. Se ele não sabe o que ele quer, cabe a nós descobrirmos o que ele quer, né? É como se ele visse o problema. O usuário sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe externar aquilo, o que nos leva à dificuldade do usuário em poder verbalizar o que ele realmente precisa. Ele não saber se expressar, a gente... Desculpa, gente. Dá travada aqui. Me perdi, estava olhando para um negócio, perdi onde é que eu estava. A dificuldade em se expressar, ele não consegue dizer o que ele realmente precisa, e isso faz da etnografia uma arma, né? Outra boa arma na licitação de requisito. Ainda sobre a dificuldade de se expressar, nós temos uma dificuldade, quer dizer, a gente não consegue identificar uma categoria que é uma categoria especial de requisito, que são os requisitos óbvios ou os requisitos implícitos. Esses requisitos são aqueles requisitos que as partes interessadas elas julgam serem tão óbvios que eles não se preocupam em falar para a gente. E a gente, em contrapartida, não ou entende os requisitos óbvios como o nosso óbvio, ou a gente simplesmente os ignora e não consegue implementar esses requisitos. A gente não desconhece eles e aí isso leva à falha na licitação. O usuário não domina o negócio. Aí vocês devem pensar, pô, Léo, mas o usuário não domina o negócio? Então, acontece isso, não muito no mundo corporativo. No mundo corporativo, a tendência é que os gestores dominem efetivamente o negócio. Mas se nós levarmos isso para o público, para as empresas públicas, né, você tem muitos gestores que estão ali em cargos de chefia por aliado político, por favor, ou por qualquer outra coisa, e que esses caras não necessariamente eles estão inteirados do dia a dia do órgão que eles trabalham. Eles patrocinam esses projetos de acordo com interesse político ou quando há uma necessidade jurídica. Então, o usuário ele tem aquela demanda, e na maioria das vezes o que ele faz? Ele alega essa demanda para a TI. E a TI tem que tomar uma decisão que pode ser uma decisão errada. Ele nem sempre está a par, né, do que realmente a necessidade do demandante. Ele não necessariamente sabe exatamente o que esse gestor está querendo ou para que ele está querendo. E um outro ponto é quando você não tem acesso ao usuário. Você tem pessoas que são muito ocupadas, que não podem participar de entrevistas, e aí você vai a campo mais uma vez e busca com ele observar ele trabalhando e vendo como essas atividades, as atividades da área são executadas, você consegue elicitar requisitos sem necessariamente bloquear a agenda dessa parte interessada. E aí a gente chega a uma conclusão, né? O usuário não sabe o que quer, ele não sabe se expressar, ele não domina o negócio, dificulta o trabalho do analista de requisito, então o problema é do cliente, né? Bem, não é bem assim. Cabe a gente
encontrar forma de contornar esses problemas e elicitar as informações que realmente agregam valor ao nosso projeto. E aí entra também a técnica de etnografia. O Armindo está fazendo uma pergunta aqui. Gostaria de adiantar uma pergunta. É uma boa prática comum levantar requisitos por etnografia durante a fase do planejamento do projeto para o novo sistema que será desenvolvido? Sim, a etnografia entra exatamente nessa fase de licitação, né? Quando você começa a descobrir os requisitos, nós temos três fases na engenharia de requisito: a licitação, a análise e a gerência de requisito. A gente brinca no nosso curso falando que a licitação é a questão das peças do quebra-cabeça. Então você com a licitação, com a etnografia, você com a entrevista, você vai conseguir descobrir essas peças do quebra-cabeça, mesmo que ainda de uma maneira rasa, né, não tão profunda, mesmo que você ainda tenha conflitos de requisito, mas a etnografia, sim, é um bom aliado para você licitar requisito. Ele faz parte da disciplina de licitação de requisito. Consegui te responder, Arlindo? Arlindo? Ok, não respondeu, então vamos seguir aqui nós. É, não, mas olha só, você mesmo planejando, você tem que saber quais são os impactos que o sistema vai, esse seu projeto vai ter. A licitação, você consegue minimizar esse risco também, né? Então, o gerente de projeto, ele discordar pelo atraso do planejamento, é melhor você atrasar um pouco o planejamento e planejar certo do que você fazer o planejamento errado e depois ter que revisitar a licitação de requisito, e isso vai te custar um retrabalho. E esse é o detalhe, né? Quanto mais tarde você descobre os requisitos ou os impactos que esse requisito vai ter dentro do seu sistema, mais caro fica o ajuste desse requisito. Se você descobre um requisito ainda no processo de licitação e da análise de requisito e você tem esse requisito de maneira correta, é, 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 você consegue se planejar muito melhor. O problema é que os nossos cronogramas são muito apertados. Não se dá o valor da disciplina da engenharia de requisito que deveria se ter. Esse é o grande problema. Em tese, a gente deveria ter algo em torno de 25% de trabalho de requisito. E hoje, quem tem 5 tem muito. Por isso, os nossos gerentes de projeto costumam bater tanto nessa tecla. Ok, Hermino? Vamos indo, então. Então, como é que a gente se prepara, né, para essa técnica? A primeira coisa que a gente tem que fazer na área, a gente chegar nessa área, se apresentar, se identificar, é, ver quem é o nosso público, se essas pessoas são especialistas, se são novatos, quais são as atividades que a gente tem que observar, ficar atento à sazonalidade das atividades, porque a gente tem atividades que ocorrem em determinado período, sei lá, do mês, do ano, uma geração de arquivo de imposto de renda que acontece no início do ano, um fechamento de folha de pagamento que ocorre geralmente no final do mês. Então, se você for ver o fechamento de uma folha de pagamento no início do mês, você vai perder o seu tempo, né? Você não vai conseguir observar o que você queria. É lógico que esses exemplos que eu estou citando aqui são exemplos idiotas, são exemplos conhecidos, exemplos que a gente vivencia no dia a dia. Mas dependendo da corporação, do tamanho dessa corporação,
A gente pode ter vários processos desses de negócio que são implícitos, que a gente não conhece ainda. Então, você se informar do que você está indo observar é importante. Então, você tem que mapear esses processos, que isso vai te ajudar na elicitação, além de te facilitar a etnografia quando você os identifica de antemão, né? Uma outra coisa também que acontece muito o Guilherme está escrevendo alguma coisa aqui. Ah, sim, ainda sobre o Armindo. Obrigado pela contribuição, Guilherme. Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento é que não adianta você ir para uma etnografia, para uma observação de uma atividade, sem estar preparado. Então, essa preparação anterior é muito importante também para que você já chegue lá, inclusive com dúvida. Então, estudar uma documentação pré-existente é muito útil para você, porque você já chega mais ou menos norteado do que acontece. Nas entrevistas você consegue também buscar informações do que acontece na área e chegar com essas questões com antecedência pode te facilitar no entendimento do todo. Outro ponto que tem que ser definido, que você deve definir, é como será essa sua abordagem. Nós temos três tipos de abordagem, né? A abordagem ativa, que você, à medida que as dúvidas vão surgindo, você vai interpelando o seu usuário e vai questionando e vai tirando essas dúvidas enquanto essas atividades são realizadas. Você tem entre aspas, né, modo passivo, onde você apenas assiste o que está acontecendo, toma as notas do que você observou e depois você questiona os usuários com todas as dúvidas que você teve. Ou uma metodologia também que é muito legal, que é como se você fosse um aprendiz. Você pede para o usuário para que ele te explique como se você tivesse chegando hoje para trabalhar na área dele. Então, dessa forma, você é ensinado a desempenhar aquela função, né, que você está observando, e facilita, porque você, além de aprender, você consegue entender o contexto como um todo da área sendo observada. Ao promover uma atividade de elicitação, vocês devem ficar atentos, porque quando a gente observa uma atividade, a gente pode identificar várias oportunidades de melhoria. Mas se essa observação, você observar as tarefas de forma errada, você pode também ter conclusões erradas, e essa implantação ou automatização que você se propõe a fazer pode levar a não atender às expectativas do cliente. Então, a gente se preparou e executando a técnica, né? Para executar essa técnica, o analista chega na área, se apresenta, claro, informa que esse trabalho não vai ser questionado e sim observado. As pessoas têm muito medo disso, estão automatizando aqui minha área, eu vou perder meu emprego, ou aquelas coisas que passam pela cabeça de usuário de vez em quando. Mas tem que tranquilizar o seu usuário, trazer ele para o seu lado. Deve se manter focado, né, no entendimento da atividade, não participar de discussão para resolver outro problema, porque é comum o usuário
externar essas frustrações dele com sistemas, necessidades que atenderiam ele, agilizariam de alguma forma a sua atividade, mas nem sempre essas soluções que ele está propondo vão de encontro ao projeto que você está ali para desempenhar. De repente ele está ali apenas externando as necessidades dele, mas são necessidades que não norteiam dentro dos seus requisitos de negócio, que não vão em direção ao que o seu projeto procura resolver, ou os problemas que o seu projeto procura resolver, ou as oportunidades que ele pretende alcançar. Então, nesses casos, vale a pena você conversar, né, com esse usuário, explicar a ele, mais uma vez, o motivo da observação, para onde você, qual o projeto que essa observação atende, o que você pretende com essa observação, e propor que ele anote essas necessidades dele para que leve ao gestor para que seja priorizado num novo projeto, porque infelizmente você não conseguiria atender, né? Outro ponto importante é sugerir que o seu observado, vamos colocar assim, ele pense alto quando ele desenvolve as atividades. Dessa forma, você consegue entender melhor a atividade que você está buscando mapear. E, claro, né, tomar notas detalhadas para que você tenha essa memória de levantamento e possa depois, na análise, lapidar essas informações. O ideal é que uma atividade seja observada mais de uma vez. Por que isso? Porque você consegue entender melhor essa atividade e aí você evita que tenha interpretação errada sobre ela. E aí, consequentemente, você vai fazer vai desempenhar um projeto errado, vai desenvolver um projeto errado. Ok? Então, fizemos essa observação e o analista, né, no final da licitação, da execução da licitação, ele deve buscar as respostas para as perguntas iniciais ou para as perguntas que surgiram, de repente, no decorrer da etnografia. Isso feito, e tendo de posse dessas respostas, apresenta ao usuário uma síntese, né, dessas notas, para que ele possa validar e esclarecer qualquer coisa que tenha ficado com entendimento dúbio ou algum entendimento errado que você possa vir a ter tido. E falando das vantagens e as desvantagens da etnografia, como qualquer técnica, né? A etnografia também possui vantagens e desvantagens. E nas vantagens, a gente pode elencar que com ela se consegue obter uma visão prática de como a atividade realmente ocorre, se consegue identificar como ocorrem as comunicações informais e também como as pessoas desempenham as suas atividades. Ela auxilia a confirmar ou complementar a informação obtida em outras atividades de licitação. Ela é muito útil para os usuários que têm dificuldade de verbalização ou que possuem pouca disponibilidade. Ela indica ao cliente, mesmo que subjetivamente, que ele está sendo prestigiado, que os problemas dele são dignos de atenção, que a informática se preocupa com ele. E também é uma ótima opção para poder identificar requisito não funcional, principalmente de usabilidade. Aquela história que eu falei lá no começo da nossa apresentação,
de você verificar o usuário trabalhando e perceber que ele tem que dar 10 cliques para poder tomar alguma ação no sistema, e isso poderia ser substituído por uma navegação mais simples ou criar uma funcionalidade mais simples para resolver esse tipo de problema. E as desvantagens da etnografia, a primeira delas é que só é possível observar o que existe. Isso, na verdade, não é uma desvantagem, né? Isso é uma constatação. Você não tem como observar algo que não foi implementado ainda. Ela é As atividades com ciclo longo, elas podem consumir bastante tempo e aí aumenta o custo do processo. Se o observado tiver se a atividade do observado for do nível intelectual muito alto, é possível que essa técnica não seja a melhor opção de técnica, porque você tem que pensar muito, raciocinar muito, e nem sempre o usuário vai conseguir verbalizar aquilo, ou ele concentrado não vai querer te falar aquilo, porque afinal de contas ele está se concentrando para poder resolver o problema. Então, se for uma atividade que requiera muito nível intelectual, não é interessante usar a etnografia. Outro caso também é que situações de erro podem não acontecer durante a etnografia. Erros intermitentes que você vai observar e, de repente, naquele processamento, um determinado erro não acontece. Então, você acaba perdendo o seu tempo para tentar identificar algum problema. E a mais comum de todas as desvantagens é que as pessoas tímidas, elas costumam ficar constrangidas ao serem observadas. E aí elas não conseguem fazer as atividades dela da forma como elas deveriam ou da forma como elas estão acostumadas a fazer. E aí, para a gente concluir, nós entendemos até que a etnografia é uma técnica onerosa em termos de tempo, mas é uma técnica que captura de maneira mais fidedigna o contexto do negócio. Mesmo que o projeto não possua no seu cronograma espaço para esse uso de técnica de uma forma mais efetiva, né, a gente recomenda que pelo menos algumas sessões de observação sejam feitas, principalmente nos processos mais críticos do projeto. Se você não tem uma tarde para poder analisar um determinado processo, porque o seu cronograma não permite, então talvez o seu cronograma esteja errado e não a sua licitação esteja errada. Era o que a gente estava, até o questionamento do Armindo, né, um pouco mais cedo. Então é isso.